Começa agora, Palavras de Vida, com Adeilson Sales. Alô, amigo ouvinte, telespectador da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando mais um Palavras de Vida com Adeilson Sales. Adeilson, bom dia. Bom dia, Damião. Que alegria poder te encontrar nessa segunda-feira maravilhosa, falar aqui aos corações dos amigos ouvintes da Rádio Boa Nova e me dirigir assim, olho no olho, pertinho, daqueles que nos acompanham pela TV Mundo Maior, Damião. Uma alegria. E o tema do programa de hoje? Qual que é o tema? Bom, Damião, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que fala muito de perto ao coração de todas as pessoas. No nosso Palavras de Vida, nós vamos falar sobre ressentimentos. Ressentimentos. A palavra ressentimento, em sua origem, é um substantivo masculino e que significa ressentir, sentir de novo, ficar ressentido com algo que nos trouxe desconforto emocional ou que marcou a nossa vida. E é interessante, meus amigos, minhas amigas, Damião, meu amigo, como nós, inadvertidamente, somos marcados por situações e que às vezes elas se arrastam pelo resto da nossa vida e a gente vai nesse ressentir-se ou reviver aquele fato amargo durante toda a nossa existência. Então existem situações das mais complicadas e que têm origem, por exemplo, na nossa infância, né? Desde a infância, quando numa situação conflitiva ou outra com os nossos pais, ou com algum trauma que acabou nos marcando, aquilo fica registrado no nosso campo emocional, no nosso psiquismo. E falando agora pela ótica da psicanálise, às vezes nós buscamos mecanismos de defesa no nosso campo psíquico e recalcamos, né? Recalcar não é se tornar recalcado. Recalcar em psicanálise é procurar empurrar para o inconsciente aquele sentimento que nós não conseguimos lidar, que nos traz angústias, que nos traz sofrimento. E eu, no meu trabalho de contato com os jovens, com os pais, os casos com os quais eu mais me deparo são realmente casos de ressentimentos. Então eu vou contar uma historinha para vocês, amigos, amigas, telespectadores da TV Mundo Maior, que eu vivenciei pessoalmente e que pode parecer para alguns uma história como tantas outras, e ocorrem muitas histórias como essas. Mas a proporção que elas ganham dentro do nosso coração depende de pessoa para pessoa, mas sem dúvida alguma, numa situação como essa que eu testemunhei, acaba marcando a nossa existência. Então eu me recordo que eu estava em Brasília fazendo palestra em uma escola de ensino médio. E eu falei sobre relacionamento entre pais e filhos. E quando eu terminei a minha fala, a diretora me procurou, me pediu: Adeilson, você poderia ir até a sala dos professores, porque nós temos uma aluna lá que chora copiosamente, já tentamos acalmá-la das mais diversas formas, mas ela não consegue absorver aquilo que a gente passa para ela, pedindo para que ela se acalme. Prontamente eu atendi a diretora, me dirigi até a sala dos professores, e quando a menina me viu, aí que ela começou a chorar mais copiosamente ainda. Então eu precisei ter um pouco de paciência para poder acalmá-la, para que ela pudesse desabafar, né? Quando a pessoa está sofrendo, isso também é uma prática psicanalítica, a gente aprende que tem que esperar a pessoa falar, deixar com que ela fale, se esvaziando nas próprias angústias. E a função do psicanalista é fazer com que a pessoa ouça a si mesma, que ela possa aprender com aquilo que ela está verbalizando. E quando a pessoa está com pouca lucidez e o campo emocional acaba determinando o discurso, evidentemente que ela vai abrir comportas para falar até das coisas que porventura ela tenha vivido em períodos mais retrógrados com relação à sua vida, a períodos passados.
E é aí que o terapeuta, o analista, tem que estar atento, prestando atenção, para poder identificar em tudo aquilo que a pessoa joga fora, o que ele pode garimpar no aspecto emocional para ajudar a pessoa, né? Dar pequenos toques ou pequenas luzes, já que o psicanalista não pode resolver o problema de ninguém. Ele tem que tentar ajudar a pessoa a descobrir e a se ouvir e encontrar o próprio caminho. E eu perguntei então a ela, depois que ela se acalmou, o que é que a estava afligindo. E ela me dizia que era o pai dela, que era a grande aflição. Então eu indaguei, mas o que é que o seu pai faz com você? E ela, assim, cabisbaixo, isso tocou meu coração profundamente, ela me disse: meu pai nunca está sóbrio para que eu possa dizer a ele que eu o amo. Eu amo tanto meu pai, eu queria ser tão afetuosa com ele, eu queria ser carinhosa com ele, mas ele não está sóbrio, raramente ele está sóbrio, para que eu possa manifestar. E quando ele está sóbrio, eu tento entabular uma conversa com ele, me aproximar, e ele está fechado, ele é refratário. Eu falei, é isso que está te angustiando? É esse o teu ressentimento, né? Que você está te trazendo essa dor imensa no coração? Ela disse, porque sempre foi assim. Então, todas as vezes que eu penso no meu pai, eu sofro e choro. Ou seja, ela se ressentia, né, de amar tanto o pai e de não encontrar uma ponte para chegar no coração do pai. E é claro, nós sabemos que toda sorte de vício, quando acontece no seio familiar, ela acaba levando todos os familiares juntos. Então, quando existe um alcoólatra dentro de casa, a família adoece. Quando existe alguém que faça uso do uso de entorpecente, isso também acaba acontecendo. E as pessoas, com muito boa vontade, mas de maneira inadequada, acreditam que o amor e a boa vontade é o suficiente para administrar uma situação como essa, quando na verdade não é assim que as coisas se processam. Né? Como todos adoecem, todos precisam de ajuda e todos precisam de tratamento. Então, naquele poucos minutos que eu tinha com aquela jovem, e que eu percebia diante dos meus olhos o sofrimento dela, eu disse a ela assim: você já percebeu que o seu pai é doente? O alcoolismo é uma doença. E as pessoas enfermas, principalmente numa situação como a do seu pai, elas não podem reagir, porque quanto mais elas mergulham no vício, mais elas perdem a percepção daquilo que é importante no campo afetivo. Então a família, aos olhos dessas pessoas, né, que tem até o seu lado cognitivo, de certa forma, comprometido e afetado, a família não tem o mesmo valor, porque ele não consegue valorar o peso do teu afeto, da tua presença, porque o vício vai fazendo com que a pessoa emocionalmente adoeça, vai comprometendo a estrutura neurológica da criatura e ela vai, de fato, perdendo o entendimento daquilo que é importante. Acredito que se você conseguisse olhar para o seu pai agora com olhos de compreensão, sabendo que ele não consegue receber, não é porque ele não queira ou porque ele não te ame, é porque ele se fragmentou como criatura humana e não consegue entender aquilo que você está vivenciando, aquilo que você quer passar. Então, vamos mudar a lente agora para olhar para o seu pai. Vamos trocar a lente para olhar para ele de uma forma mais compreensiva. E em todas as oportunidades que a vida te proporcionar, você vai ser afetuosa, vai ser atenciosa, mas principalmente você vai entender que o seu pai é uma criatura enferma. Esse caso mostra muito bem para todos nós, no caso da dependência do alcoolismo, uma dificuldade, né, de uma doença que se instala no seio familiar por causa de alguém que é frágil, no vício, é uma pessoa que acaba se perdendo. E ela me disse que o pai sempre bebeu, então ela já conheceu o pai com essa estrutura, ela não teve oportunidade de ter aquele pai que possivelmente ela projeta até das amigas que falam do pai, que é carinhoso, que é presente. Então ela, na forma de pensar, ela almeja e gostaria de ter um pai com essas características, um pai que ela possa interagir. Mas as coisas não funcionam assim. Os relacionamentos humanos, eles não são formatados
todo mundo se comporta do mesmo jeito. E é aí que está a beleza da vida, nessa diversidade, até mesmo na diversidade dos conflitos que a vida nos apresenta. Agora, nós precisamos estar atentos se o sentimento que me desacomoda intimamente, né, essa situação que eu vivo ressentindo, né, que eu vivo revivendo, principalmente naquilo que me trouxe muita aflição, se isso também não vai afetar a minha lucidez, a minha capacidade de amar e de entender que essas pessoas que não têm a capacidade de compreender a vida como eu, elas precisam da minha ajuda, de uma forma que eu possa auxiliá-las no instante em que elas estão vivendo e, ao mesmo tempo, procurar manter a minha saúde emocional, porque é fundamental que você não se torne, eu disse a ela, enferma como seu pai é enfermo. Né? Então, o ressentimento que às vezes nós carregamos da infância, e não apenas com problemas de vícios, de álcool, o ressentimento, uma palavra mal colocada, não é? O bullying que pode acontecer dentro de casa, a dificuldade do pai de ser afetuoso, da mãe, a indiferença que pode se instalar, e no relacionamento, né? E tantas outras situações, isso vai ganhando proporções, muitas vezes, a depender da criatura, proporções que amanhã podem deflagrar até uma psicopatologia, uma situação em que você vai ao médico, o médico não consegue identificar, diagnosticar o porquê de você estar manifestando no corpo uma enfermidade e ele não encontra uma causa. Essa causa pode estar justamente no lado psíquico, na sua vida emocional. Por isso que a gente sempre aconselha as pessoas, né, e não é porque eu sou psicanalista, a fazerem terapia. Eu mesmo faço terapia. A saúde do psicanalista está na terapia que ele faz também, porque ele precisa desse arcabouço de sanidade, buscar a própria sanidade para ajudar as pessoas a manifestarem aquele ressentimento ou aquela situação que gerou o trauma. Então, Damião, será que a gente já tem aí algum alôzinho dos nossos amigos nas redes sociais? E a gente segue daqui a pouquinho falando sobre esse assunto que é muito importante. Sim, importante. Temos sim, vamos trazer as primeiras participações. Lembrando você que está chegando, Palavras de Vida está aqui, você acompanha no Facebook da TV Mundo Maior, pode participar, nosso WhatsApp é à sua disposição, 996433827, 996433827. Temos também o telefone 0800 979 5011. A Cleusa está lá à sua disposição, aguardando o seu contato. E você também nos acompanha no site da Rádio Boa Nova. Vamos então trazendo as participações daqueles que já estão ali. Vou pegar do Facebook, Adeilson, para começar. Ângela Freitas de Souza, bom dia, Damião. Ângela Freitas da Mundo Novo, uma semana de paz e luz. Ângela, gratidão, obrigado. E Baraki Nelson, está no Japão, se dando presente aqui no programa. E Baraki Nelson, do Japão, Adeilson. Que maravilha. Miriam Oteki, bom dia, uma feliz semana para todos. Está de Riviera, do Uruguai. Olha aí, gente, gratidão, hein? Cláudia de Oliveira, bom dia, boa semana para todos nós. Está em Joinville, Santa Catarina. Simone Dias, bom dia, queridos do meu Adeilson, abraços fraternos a todos. Está em Suzano. Ana Paula Ribeiro, um dia lindo por aqui, Olinda, Pernambuco, tema incrível. Salles, acompanhando juntinho a você e vibrando por todos. Já estou solicitando lá para ver o que está acontecendo. Ana, obrigado, gratidão aí pela sua participação. Quem mais está por aqui? Deixa eu trazer mais participação. Está aqui abrindo como mais novos comentários para ele descer. Vamos, filho. Aí, agora foi. Quem mais está por aqui? Isaura Kaufmann, bom dia. Nivaldo Dias está em Resende. No Rio de Janeiro também. Colocando aqui as suas para a gente hoje. Fala, Adeilson. Então, Damião, a gente fica pensando, né,
Eu queria fazer uma pergunta para os amigos, as amigas, os telespectadores, os amigos ouvintes da Rádio Boa Nova, os telespectadores da TV Mundo Maior. Você é ressentido? Não é? Vamos refletir sobre isso, porque é muito importante que a gente entenda que existe uma percepção equivocada muitas vezes de que os religiosos de maneira geral, eles não sentem ou não deveriam sentir aquilo que é inerente ao humano. E as coisas que são inerentes à nossa condição humana, elas passam justamente por experimentar, não é, essas dificuldades no aspecto emocional. Então é claro que todos nós, num grau maior ou menor, ressentimos de situações que nos trazem desconforto, seja na relação, quando nós somos contrariados, ou quando as coisas não se desenvolvem como a gente quer, quando as expectativas que nós anelamos, que nós cultivamos com relação aos nossos relacionamentos, elas não se dão. Então, nós não somos aquelas criaturas que aceitamos muito bem as contrariedades que a vida traz. E é nesse processo, né, da não aceitação, é que a gente acaba, muitas vezes, enfermando, resvalando por caminhos que deveriam ser, no desenvolvimento da estrutura psicológica saudável da pessoa, absolutamente situações normais. Então a gente precisa ter em mente e lidar com muita clareza de que a vida, na sua dinâmica, ela é desafiadora. E nós não podemos nos isentar, né, do aprendizado que é natural e que envolve a vida de todos nós, quando nós nos deparamos com situações conflitivas, que nos causam dor, que nos trazem desconforto, não é? É absolutamente natural você sentir raiva, se ressentir. Agora, o grande processo da libertação se dá de ter consciência de que eu posso ser ressentido e me ressentir de alguma coisa, mas em não alimentar esse monstro diariamente com exigências, cobrando das pessoas que elas correspondam àquilo que a gente quer, ou que nós aceitemos ou passemos a aceitar ou a barganhar emocionalmente, né, com as pessoas. Ó, se você não me der isso, eu não te dou aquilo. Então esses processos de infantilização nos relacionamentos, eles acabam trazendo para dentro do nosso coração a angústia, aumentam, potencializam o ressentimento e dificultam as nossas relações. Daí a urgência de nós entendermos que nos processos relacionais, em uma hora as coisas estão bem, em outros momentos elas não estão tão bem assim. Eu digo sempre, essa minha afirmação ela é reiterada, porque é a realidade do que acontece. Nós somos aqueles que costumamos criar celas mentais para viver, prisões emocionais. E o ressentimento, à medida que a gente cultiva, as barras da grade, elas vão se dilatando. E cada um de nós, na sua experiência, né, no seu desenvolvimento, infância, puberdade, adolescência, juventude e a idade adulta, passamos por processos desafiadores. Então, existem homens que experimentam liberdade física, mas são prisioneiros de sentimentos infelizes. Quantos não estão andando pela rua, né? Aí você olha, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tem esse ditado popular que nos convida a pensar. Você olha a pessoa toda bonitona, mas andando e encarcerada no ódio, na indiferença, né? E ao longo dos séculos afora, a humanidade foi se encarcerando de culpa, né? Se ressentindo. As pessoas vão se ressentindo, né? Porque tem a ideia de que a vida deve corresponder na sua totalidade a tudo aquilo que nós anelamos e cultivamos dentro do nosso coração. Isso se dá nos relacionamentos em família, se dá nos relacionamentos afetivos, nos casamentos, nos relacionamentos, em que as pessoas vão se largando, vão se abandonando, e isso é muito prejudicial.
Você não se dá conta nem se apercebe. Mas as enfermidades que têm a sua gênese no campo emocional, psíquico, elas vão surgindo silenciosamente. Então amanhã você perde a qualidade do sono, você acaba experimentando uma melancolia, uma tristeza, você vive na sua mente naquele processo de revivência das situações conflitivas, esse ressentimento num processo automático, né? É como se um botão fosse ligado e aquilo ficasse vindo na sua mente. E toda vez que vem na sua mente, você elabora e você acaba projetando: eu não deveria ter feito assim, eu deveria ter agido de outro jeito, eu deveria ter respondido, eu deveria ter xingado. Você elabora de maneira mirabolante um discurso de ódio para, na primeira oportunidade, você jogar em cima da pessoa que não correspondeu àquilo que você entendia ser merecedor. Essas situações, elas afetam as duas dimensões da nossa vida. Você entra num processo de perturbação emocional e, evidentemente, aquele turbilhão de pensamentos conflituosos derruba, né, a tua vibração, as tuas energias. Você atrai para o seu convívio energias afins, entidades afins. Então você sai de manhã e quando volta no final do dia para casa ou na hora do almoço, você vem com aquele desconforto ou com aquele ressentimento potencializado. É como se você fosse incrementando, né, acumulando umas energias mórbidas, deletérias, e a ideia que você vai formando da situação é uma ideia sua, que pode ser sugestionada por entidades desencarnadas, além das portas morais dos teus próprios equívocos, que você mantém abertas, escancaradas, para que a perturbação se instale. Então, às vezes, a gente vive situações em que a gente acaba virando um caminhão, né, de tristeza ou de agravos, de ofensas em cima das pessoas, tudo isso que foi alimentado e potencializado. O ressentimento é como uma brasa. Sabe aquela brasa vermelhinha? E quanto mais você alimenta, aí só dizer que ela chama. E se você alimentar, aquela chama cresce mais. E quem vai se ferir somos nós. E a gente fica pensando: Adeilson, mas como é que eu faço, né? Existe uma receita, um processo em que eu possa me liberar dessa situação? A gente já fala sobre isso, mas antes eu vou perguntar para o Damião se tem mais manifestações dos nossos amigos ouvintes da Rádio Boa Nova e amigas, e os telespectadores também da TV Mundo Maior. E aí, Damião? Tem sim, mas eu também estava aqui esperando, falando qual é a receita, né? Então, aqui não está todo mundo aguardando, vamos trazer a participação dos amigos que estão nos acompanhando. Cadê? Eu falei do Nivaldo Dias, está em Resende nos acompanhando. Então, Rosemary Herman, de Jales, Valesca da Silva Ferreira, bom dia. Minha manhã de segunda-feira é iluminada por palavras de grande sabedoria. Gratidão. Está em Vila Velha, a Valesca do Espírito Santo nos acompanhando. A Célia dos Santos dizendo o seguinte: Adeilson, bom dia, eu entendo essa menina. Eu tinha um irmão alcoólatra, levou ele ao desencarne, foi assassinado porque viu demais. Minha mãe sofreu muito, ele só tinha 38 anos, a Célia dos Santos, que mora em Itajaí, trazendo esse depoimento, Adeilson. Oi, Célia, um abraço, obrigado pela tua participação, ajudando a gente a refletir, né? Realmente é muito doloroso. Eu, na minha casa, passei por uma situação semelhante, só que o meu irmão era usuário de drogas injetáveis, e desencarnou com 50 anos, vítima da AIDS, né? O processo foi doloroso. É muito duro para o nosso coração lidar com uma situação como essa. Você tem tanto amor pela pessoa, né? Se você pudesse, a abraçava. Você não deixava que ela saísse para a rua para cair novamente naquela esparrela da ilusão das drogas. Então, isso também faz parte do nosso crescimento como criaturas humanas e do nosso amadurecimento espiritual, Célia. Sabe por quê? Porque nós somos colocados num contexto
não é? Já que a gente está num planeta de provas e expiações, em que você passa por uma prova e também você acaba expiando, vivenciando uma situação sua e particular. E é aí que a gente tem que se valer do conhecimento, daquilo que a gente recebe hoje já, da doutrina espírita, como algo que possa ser como o consolador. Não é? O espiritismo, na minha vida, ele é como um arrimo, sabe, Célia? Amigos e amigas, ouvintes e telespectadores. Para mim, o espiritismo, diante das minhas fragilidades humanas, dos erros que eu cometo, dos que eu cometi, eu procuro me utilizar desse arrimo. Ele me ampara, ele me consola, né? Me dando a informação e o fortalecimento, me nutrindo espiritualmente, da certeza de que essas pessoas têm, não é, a escolha própria diante das dores. E muitos de nós, nos instantes mais dolorosos, fomos confrontados, né, com um caminho e com outro caminho, e a gente vai escolhendo, consoante as nossas limitações, as nossas tendências espirituais, aquilo que a gente entende. E a maioria de nós ainda resvala nos processos ilusórios, né? E resvalando nesses processos ilusórios, a gente acaba experimentando muitas dores. Então, a presença do seu irmão nessas condições como alcoólatra, a presença do meu irmão na minha família, sem dúvida alguma, trouxe um ensinamento para todo o grupo de espíritos que está ali. E por mais que nos doa, a gente tem que tentar mudar a lente para poder observar espíritos enfermos que chegaram até o nosso lar e que pediram o nosso acolhimento e a nossa compreensão. Por isso que as coisas não são tão fáceis assim. O meu irmão, sabe, Célia, ele era preso constantemente. Eu conheço todos os presídios da Baixada Santista, Célia, porque eu ia visitá-lo. E quando eu ia visitá-lo, o meu coração ficava partido de tanta dor de ver o meu irmão naquela situação. E ele passou a vida, depois de que se tornou adulto, até os 50 anos, quando ele desencarnou, ele passou a vida assim. Agora, o que eu aprendi com isso? O que foi mais doloroso para mim, além de vê-lo naquela situação? Se vocês me permitem, amigos, fazer esse parênteses e dar uma narrativa pessoal aqui, tentando ilustrar. Foi que em um instante em que nós ajudamos ele, preparamos a casa, mobiliamos a casa para que ele, porque ele tinha mulher e 6 filhos, para que ele pudesse renovar a vida, depois de montarmos uma casa, prepararmos tudo para ele, ele novamente foi para o vício, resvalou. Eu fiquei tão triste, porque logo depois ele foi preso de novo, que eu fiquei 2 anos sem visitá-lo, e eu era o único que o visitava. Então, 2 anos depois, quando eu decidi visitá-lo, que eu entrei por aquele corredor, nas galerias do presídio, ali na colônia, em Mongaguá, que eu me deparei com o meu irmão e com os olhos dele, o olhar que ele lançou para mim, eu nunca mais me esqueci. Então, seja qual for a circunstância, aquele que agride a si mesmo, como meu irmão agredia, ou aquele que te agride numa situação que te traga sofrimento dentro da relação, no casamento, a gente tem que olhar com olhos de contemplar um enfermo. Se não enfermo do corpo, enfermo da alma. Aquele que não dilatou ainda a sua compreensão com relação ao que é a vida. E é nesse momento em que todo mundo pode aprender. E a gente não pode dar as costas às pessoas que estão enfermas. Seja o tipo de enfermidade que elas vivenciarem. No campo do vício, né, seja o álcool, seja as drogas, seja no campo moral, porque é muito fácil jogar pedras nos outros, né, porque a beleza daquilo que o Espiritismo ensina, sabe, Sérgio? Para mim, para você, para todos nós, Damião, amigos, amigas, é que todos nós estamos fadados a uma única realidade, a nos tornarmos espíritos melhores, a crescermos, a evoluirmos. E é evidente que na esteira desse processo evolutivo, nosso caminho muitas vezes é permeado de espinhos,
lágrimas, de ressentimentos. Então, quando palavras de vida, querido amigo, amiga, ouvinte da Rádio Boa Nova, telespectador da TV Mundo Maior, quando palavras de vida vêm, entram na tua casa, pelo teu celular, pelo teu computador, quando eu me aproximo do teu coração nesse momento, eu e Damião, a gente deseja partilhar, não é, a nossa felicidade, mas partilhar as nossas experiências como criaturas humanas. Desse lado da telinha, você olha para mim e para o Damião, que somos os responsáveis aqui pelo Palavras de Vida, você está vendo uma criatura humana exatamente igual a você. Eu choro, o Damião chora, eu me ressinto, eu fico ressentido. É o processo evolutivo que nós estamos experimentando e que nós devemos agradecer, não é? Porque tudo tem um propósito educativo. E, evidentemente, que esses espíritos que partilham conosco a condição de família corporal ou aquela família afetiva, as pessoas que nós nos relacionamos e que escolhemos conviver, todos estamos envolvidos no mesmo processo de crescimento. Então, o que a gente acaba deduzindo, né? Quem estava procurando uma receita, né, eu falei dessa receita, a busca e o trabalho deve ser feito lá dentro do nosso coração. Lá dentro. Não permitir que o ressentimento vá se transformando num monte de lixo. Lixo que deixe os nossos olhos limitados para enxergar as coisas boas da vida. Torne o nosso coração insensível aos apelos das pessoas que nos amam e que nos buscam incansavelmente, não da maneira que nós queremos, mas do jeito que elas podem ser e que elas podem dar. Então eu posso dizer para você, chegando mais pertinho aqui da tela, existem corações que te amam, pessoas que têm em você a referência, outros que podem ter em você um arrimo. E, repetindo o que eu disse a semana passada, você é o maior investimento de Deus na Terra. Você é o maior investimento de Deus na Terra. Ressentir-se faz parte do processo de crescimento. Mas viver ressentido, permanecer ressentido, é, sem dúvida alguma, uma situação de enfermidade. E eu sugiro a você que busque ajuda, né? Quantos dramas não se revelam hoje, na idade adulta, que tiveram a sua gênese lá na infância, lá numa situação que nós testemunhamos dentro da nossa casa, ou na maneira como nós fomos tratados pelos nossos pais. A gente tem que prestar atenção nisso. Então, se porventura em algum instante você necessitar, busque ajuda profissional, busque pessoas que possam te auxiliar. Fazer terapia não é para quem está louco, é para quem não quer ficar alienado num processo tão desafiador de se viver e de se crescer, não é, Damião? Tem mais alguma mensagem para a gente? Sim, temos sempre. Antes até da mensagem, deixa eu aproveitar e falar do Clube Amigos da Boa Nova, você que está aí nos acompanhando. O WhatsApp do clube, 972-610272, 972-610272, ou 2458-3214. Nos ajude na ampliação de todo esse trabalho, para que possamos nos emocionar, como estamos nos emocionando hoje com a Adeilson no Palavras de Vida, para que a gente possa prosseguir esse trabalho da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Você também pode fazer uma doação pelo site feal.colabore.org. A Anaíde Zonelli Antunes dos Santos, bom dia, muita luz. Sirlene Silva, bom dia, luz para todos aí, para todos nós, Sirlene. Robertinho Ferreira, bom dia. A Helena Struder, ela mora na Vila Carrão, em São Paulo. Bom dia, queridos amigos. Bem, uma ótima segunda-feira. Essas energias negativas é como eu estivesse levando o mundo nas costas. Elaine está falando isso, hein? Olha,
essas energias negativas, é como se estivesse levando o mundo nas costas. Fala com a Elaine, Adeilson. Elaine, um abraço carinhoso para você. Olha, não se cobre aquilo que Deus não espera que você seja ainda ou faça. Às vezes nós carregamos o mundo nas costas e queremos resolver os dramas alheios e não conseguimos administrar as nossas dores e as nossas dificuldades, né, Elaine? Então vamos largar agora esse peso, viu? A viagem ainda é longa, você ainda tem um percurso pela frente. E se você começar a colocar lixos na sua mochila, evidentemente que os teus passos vão ficar mais lentos. É aquele processo, Elaine, em que nós nos tornamos invigilantes, ficamos focados apenas nas coisas que não são legais, né? A gente está observando a sociedade, estamos passando por uma pandemia, que é um período absolutamente atípico, mas que a gente precisa fazer valer de uma situação tão dolorosa e difícil como essa, um momento de crescimento. Então, a questão, Elaine, muitas vezes, não é o mundo, né? É o nosso olhar para o mundo. Se eu não posso mudar a vida, eu tenho que buscar a minha modificação para a compreensão da vida. E é isso que o Espiritismo propõe para nós. Não propõe, segundo alguns, santificação. Esqueça esse processo. O Espiritismo nos propõe humanização. Humanização de sentimentos, aceitação das nossas limitações, das nossas dificuldades e a compreensão de que a gente vai mudando aqui, dribla ali, dribla mais adiante a situação, e a gente vai procurando crescer. E é claro que nesse processo de crescimento, diante de tantas coisas, né, de uma vida tão complexa, hoje falando sobre o ressentimento, a gente tem aí esse desafio de lidar com as coisas que vêm nos desacomodar. Tudo que nos desacomoda, né? Tem uma colocação que eu ouvi uma vez, que eu acho muito interessante. Escute o que eu vou lhe dizer, Elaine. Bateu, doeu, pega que é teu. Então, aquilo que vem, mexe com a gente, toca lá dentro, opa, tem alguma identificação comigo aí, com a minha vida. Eu preciso avaliar muito bem o que eu posso fazer para, através dessa dor, desse desassossego íntimo, né? Como é que eu vou me utilizar dessa situação para melhorar a minha condição de vida? Então é um trabalho diário, sabe, Elaine? E constante. Não é miraculoso, um processo miraculoso. E nenhum de nós, eu não sei se eu vou te decepcionar, Elaine, nenhum de nós está isento de dor. É o planeta, é a escola. Nós estamos internados. Alguns dizem até que nós estamos num hospital psiquiátrico planetário, ou numa escola, ou num pronto-socorro, enfim, a denominação aí, né, que você queira dar. Mas cada um de nós, como eu disse há pouco, eu tenho as minhas dificuldades, o Damião tem as dele, as nossas lutas cotidianas que fazem parte. E encerrando o nosso comentário para falar sobre a menina lá da escola, eu permiti, me sentei ao lado dela, que ela falasse. Então ela falou tudo aquilo que ela quis e eu fui procurando ali pescar na fala dela os pontos que era bom que eu ressaltasse para fazer com que ela mesma se ouvisse, para que ela pudesse prestar atenção naquilo que estava acontecendo dentro da casa dela, porque às vezes a gente se coloca na posição só de quem exige, né? Amigos, amigas da Rádio Boa Nova, telespectadores da TV Mundo Maior. A gente sempre se coloca na posição de juiz ou na posição daqueles que têm todo o direito em ser atendidos. A gente raramente tem um olhar de gratidão dentro do contexto. O que é que eu estou fazendo aqui nesse contexto para que eu possa auxiliar esse grupo que está aqui comigo? A gente não pensa assim, a gente pensa, se coloca na posição de cobrador, inclemente. E isso é muito ruim. E quando a gente se coloca dentro do contexto, você vai observar, se você tiver um pouquinho de paciência, que dentro desse teu universo, existem pessoas que têm justamente aquilo que você não tem, que elas estão te dando. Assim como você, dentro desse contexto, né? Essa logística que te reuniu nesse grupo, essa logística divina, você tem algo que essas pessoas não têm. Então, o que é que eu posso dar? O que é que eu posso ofertar para esse grupo com o qual eu convivo, com o qual eu me relaciono?
É claro que todo e qualquer processo de cultivo do ressentimento, dificulta, né, e rouba um pouco a minha lucidez, tira a minha capacidade de análise, de olhar para a situação e me indagar. O que é que essa situação tem para me ensinar? A gente se coloca numa posição de eu tenho que ser atendido, porque eu não mereço viver assim, eu não mereço esse grupo, eu não deveria estar aqui, eu não me identifico. Nós estamos onde merecemos, com as pessoas que podem nos ensinar. A questão é ter paciência e entender que toda a construção de felicidade passa pelo nosso mundo íntimo. E não se constrói felicidade sem se compreender a dinâmica, né, desafiadora da vida onde nós estamos situados. O Damião fez o convite, eu renovo e reforço o convite para você ajudar, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. A Fundação Espírita André Luiz tem um trabalho monumental há muitos anos, e é claro que ela precisa de ajuda. Então, se você puder fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, participe conosco desse clube e nos ajude, porque o Palavras de Vida, assim como toda a programação da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, vai para todo o planeta. Então, muita gente acaba se sintonizando, né? Aquela pessoa que está desesperada, com ideação suicida, cultivando ressentimento, se ressentindo de coisas que já poderia ter largado para trás, recebe o amparo, o carinho, através de uma mensagem, através de um programa da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. A gente vai passar a palavra para o Damião e a gente vai para Palavras do Chico, né? Para poder encerrar hoje. Nós vamos para a palavra do Chico, a gente tem 3 minutinhos, mas eu tenho 3 participações aqui tão importantes. Eu vou trazer as 3 até juntos, para quem sabe você consiga dar uma palavra nesse sentido. Primeiro, só registrando aqui, quem está junto com a gente, Soque de Guarulhos. Oi, pessoal, Adeilson, seja muito bem-vindo. Agora aqui tem a Rose. Bom dia, meu nome é Rose, tenho 26 anos, meu pai é dependente químico e não consigo aceitar essa situação. A voz dele me tira do sério. Quando ele fica dias na rua, tudo é paz. Não consigo mudar meu sentimento, assim como minha mãe. Gratidão. Tem esse depoimento da Rose. Deixa eu trazer mais 2 aqui, Adeilson, senão não vai dar tempo. Ana Paula Ribeiro. Muitos não conseguem largar os vícios, mas quem tem mais serenidade no processo precisa agir com amor e paciência. Quem erra carece de cuidados. Ana Maria Machado Carneiro, adoro ouvir vocês. Tatiane, cheguei no final, que pena, Tatiane. Agora, Rosemary aqui, Herman, Rosemary Samartino. Quando diz não abandonar as pessoas enfermas, é o olhar e a aceitação, mas e a convivência, Deilson? Pois é, aí, aproveitando essa colocação, né, muito pertinente, e me dirigindo a Rose, Rose, você não precisa aceitar nada não, viu? Não se violente. A questão é que a gente não pode maltratar a pessoa, né? Não pode maltratar, e a gente tem que buscar recursos para conviver. Então, ninguém pode se violentar. Se a voz dele não te faz bem, sai de perto. Mas como é seu pai, né, se não houver um tratamento em que ele possa ser acolhido, passar por uma internação ou qualquer processo, eu sei que é muito difícil falar de uma situação tão complexa como a sua, Rose, em 1 minuto ou 2, não dá, né? Nós já são 11h44. A gente volta a falar, até aproveitando como tema para a semana que vem, convivências, né? Como conviver com as pessoas, porque é algo desafiador. Então a gente vai voltar nesse assunto com mais tempo, porque o nosso tempo está chegando ao fim agora. Mas não se cobre algo que você não tem condições de dar, né? Isso tem que ser trabalhado, porque não dá para jogar na rua, embora ele busque a rua, né? Mas é uma pessoa totalmente atormentada, evidentemente, e uma pessoa viciosa. E a gente precisa ter caminhos outros para tentar, numa situação tão complexa, ajudar, e ao mesmo tempo em que você não pode se obrigar, né, a cometer uma violência dessa forma. Mas tudo isso precisa ser trabalhado com muita calma. E nós precisaríamos conversar mais. Por enquanto, não vai dar tempo do Palavras do Chico, por causa da dimensão que tomou o programa, Rose. Fica o meu abraço para você. A gente vai falar sobre convivências, aproveitando a tua sugestão no próximo programa. Tá bom? Um grande abraço, Damião.
Um grande abraço a você que esteve em nossa companhia. Semana que vem estaremos juntos com mais um Palavras de Vida. Um grande abraço, Adeilson. Um abraço a todos e todas. Tchau, tchau, gente. Você acompanhou Palavras de Vida com Adeilson Sales.